Você realmente entendeu o impacto do que aconteceu com as americanas para a Bolsa Brasileira? Você sabe o que está por vir? E principalmente, da onde que veio esses 40 bilhões de reais que está todo mundo falando? Fica comigo até o final que eu vou te explicar tudo. Prazer, meu nome é Pedro Leite, está no Valores da Bolsa e hoje a gente vai falar sobre a principal notícia dessa semana. A notícia que fez lojas americanas chegar a 90% de queda no pregão do dia 12 de janeiro. Já tem até notícia falando que o Jorge Paulo Lema perdeu 329 milhões de reais só durante esse dia 12 de janeiro. Mas você realmente entendeu o que aconteceu com lojas americanas? Você sabe como é que isso pode afetar a gente, como é que pode afetar a nossa bolsa? Então fica comigo até o final que eu vou te contar. Mas antes de eu te explicar tudo que você precisa saber, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que eu trazer sobre o assunto das lojas americanas. Dá um like aqui embaixo e comenta o que você achou dessa situação. Se você deu uma analisada, o que você vai fazer a partir de agora? Vamos lá. A gente precisa explicar algumas coisas antes de chegar nos 40 bilhões em dívidas que está todo mundo falando. Primeiramente, vamos entender o que realmente aconteceu nessa semana. No dia 11 de janeiro, quarta-feira, a Lojas Americanas emitiu um comunicado ao mercado para dizer que existiam algumas inconsistências em lançamentos contábeis com uma dimensão de 20 bilhões de reais. Com isso, muitos memes até apareceram falando que a Lojas Americanas tinha esquecido de uma dívida de 20 bilhões. Mas o que realmente aconteceu? Da onde que spawnou esses 20 bilhões de reais? Sem muitas informações e com medo do que estava por vir, no pregão do dia seguinte, ou seja, no dia 12 de janeiro, as ações ficaram em leilão até as 2 horas da tarde e já abriram com 76% de queda. Mas vamos entender o que realmente aconteceu e levou o CEO e o CFO a renunciarem após 9 dias no cargo. Segundo agora esse CEO das Lojas Americanas, Sérgio Rial, as Lojas Americanas faziam uma prática muito comum no setor do varejo, que chama risco sacado. Basicamente, as Lojas Americanas, elas faziam o seguinte: elas compravam um produto fornecedor e vendiam esse produto para o cliente. Porém, quando elas iam comprar com o fornecedor, em vez de elas pedirem um prazo para começar o pagamento, como 30, 60, 90 dias, elas iam lá e pediam um terceirizador desse pagamento, um banco. Esse banco ele vai pagar para o fornecedor de uma vez o custo desses produtos, diluindo assim o risco desse fornecedor. Então, as lojas americanas agora passam a dever o banco e não mais ao fornecedor. Pagando de uma vez, ou seja, à vista para o fornecedor, é mais vantajoso para as americanas, porque elas recebem alguns descontos ou até mesmo elas ganham a oportunidade de pedir mais produtos ainda desse fornecedor. A gente ainda não sabe o motivo exato do porquê que as lojas americanas faziam essa prática, mas a gente sabe que enquanto ela fazia isso, de colocar o banco para pagar o fornecedor e ela agora está devendo o banco, ela na verdade colocava isso nas suas contas como uma despesa do fornecedor. E é aqui que está o principal problema, porque durante anos as lojas americanas lançavam essa dívida com uma conta para fornecedores, enquanto ela devia estar lançando com uma dívida com bancos. Ou seja, as dívidas bancárias estavam nas contas fornecedores. Como o Sérgio Rial mesmo falou, como o Sérgio Rial mesmo disse, esses 20 bilhões não simplesmente apareceram, eles já estão no balanço da empresa. Então você pode me perguntar, mas se eles já estão no balanço da empresa e só estão no lugar errado, por que a gente não simplesmente coloca no lugar certo, fica tudo certo e acabou, não vai fazer diferença nenhuma, já que os dois são despesas do mesmo jeito? Só que na verdade não é bem assim, porque se essa dívida é realmente uma dívida bancária, ela afeta muitos indicadores da empresa, como os indicadores de endividamento, como dívida bruta, dívida líquida e até mesmo patrimônio líquido da empresa. Como ainda não foi afirmado com precisão de quanto exatamente seria esse valor, os motivos disso, se foi um erro ou se foi alguma fraude, os investidores decidiram vender as suas posições o quanto antes, independente do preço, muito levado pelas incertezas da empresa nesse momento. É importante dizer que esses 40 bilhões em dívidas que foi falado pelas americanas e por todo mundo não é o valor total com precisão do rombo que teve essa semana. Tudo bem, mas então da onde que veio esses 40 bilhões? Esses 40 bilhões não vieram do nada, eles já estavam aqui. Basicamente, as americanas estão com medo de que essa situação que aconteceu durante essa semana, esse medo, esse alvoroço entre os investidores cria um gatilho para uma antecipação dos juros e financiamentos das americanas. Ou seja, as americanas estão com medo de que toda essa situação que aconteceu durante a semana dispare um gatilho que force as americanas a ter que pagar toda a sua dívida, um montante de 40 bilhões,
antecipadamente. O BTG, por exemplo, credores americanos, já declarou um vencimento antecipado de mais de 1,2 bilhões de reais. E é por isso que as americanas estão considerando entrar em recuperação judicial, porque se caso ela tiver que pagar esses 40 bilhões agora, ela não vai conseguir fazer isso. Então não se preocupe, fica calmo, ela não tá devendo 40 bilhões de reais. Ela só tá com medo de ter que pagar suas dívidas antecipadamente. E se ela tiver que fazer isso, vai ser um montante de 40 bilhões. Eu não tô falando que essa situação aqui é uma fraude, longe disso. Só que muitos investidores estão ligando isso ao caso IRB. A IRB, ela é uma das principais resseguradoras do país e que recentemente foi descoberto que ela fraudava os dados da empresa. Quando descobriu isso, os papéis saíram de 40 reais para menos de R$1. Muito levado pela desconfiança do mercado com o papel, pelos sinistros que estavam acontecendo desde a pandemia e pela forte pressão vendedora. Se esse caso da Lojas Americanas é uma fraude, como no caso do IRB ou não, a gente não sabe. Mas a gente já sabe que a CVM já abriu 3 processos contra a varejista. O primeiro trata especificamente das informações contábeis da companhia, ao passo que a segunda trata dos comunicados ao mercado das Lojas Americanas. O último processo que a CVM fez vai analisar a conduta dos diretores e sócios ligados a esse rombo da empresa. Há suspeitas de insider trading dentro da companhia. Muitos analistas inclusive falaram sobre isso por causa do aumento expressivo no volume de opções em Americanas poucas horas antes do fato relevante. É importante dizer que isso ainda não foi confirmado, a gente ainda não sabe se houve insider trading mesmo ou não, se vão ter culpados no caso Americanas ou não. Isso cabe à CVM analisar, então a gente só resta esperar. Até lá, vamos falar dos principais afetados com esse caso Americanas até agora. Com toda essa situação, uma coisa é quase certeira. Se a Americana fez isso durante tantos anos, qual que é a chance de outra grande varejista como Via ou Magalu ter feito isso também? Foram questões como essa que fizeram Via e Magalu amanhecerem no dia 12 com muita queda. E é claro, forçaram as empresas a fazer uma nota esclarecendo que as demonstrações financeiras seguem uma norma internacional de contabilidade. Mesmo assim, o mercado bateu com força nas duas, com medo de uma próxima Americanas. Um vídeo de alguns meses atrás do Luiz Barsi Filho, o maior mega investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, rodou na internet junto com a notícia das Americanas. Nesse vídeo, o Barsi fala um pouco do porquê que todas as empresas de varejo vão quebrar. Eu vou colocar aqui para você poder assistir também. Veja o que eu vou falar para você. Você e todos esses que acreditam no setor de varejo, eles são um pouco informados em termos de histórico, né? As empresas de varejo, pelo menos umas 40, quebraram. E as próximas quebrarão. Tá certo? Magazine Luiza um dia vai quebrar. Eu não sei quando, mas ela vai quebrar. Tá entendendo? Eu não sou profeta. Estou falando em termos de histórico. Veja bem, quebrou o seu Gears, quebrou a Casa Centro, quebrou o Mapping, quebrou a Slooper, quebrou a Ultralar. Quebrou e mais que eu já nem me lembro, né? Há pouco tempo atrás, a máquina de vendas também está pendurada, né? A Via Varejo está pendurada se eu não tivesse colocado 300, 400 milhões. O que acontece no Brasil, principalmente, é o seguinte: o setor de varejo é um setor que ele é manco. Ele não tem uma conotação confiável na sua operacionalização. Por quê? Porque o governo ele engana você e engana todo mundo, tá certo? Ele diz para você que a inflação é 8% quando é 40%, tá entendendo? Então o que acontece? No varejo você compra um produto por R$1 e você fala, bom, eu vou vender esse produto em 10 parcelas ganhando 100%. Tá correto? Então você vai vender por 2. O que ocorre? Durante o transcorrer, a inflação ela corrói de uma forma vingativa, até eu diria. Então, quando chegou na metade do caminho, aquilo que você vai receber R$2 no fim da linha, você já tem que comprar esse produto por R$2. Então, o varejo é uma atividade que você tem que estar sempre aportando recursos, sistematicamente. É por isso que, na minha avaliação, ele não é um setor bom. Então, quem compra varejo é porque ele desconhece isso, tá entendendo? Ele desconhece. E nós não desconhecemos. É por isso que a gente não compra varejo, né?
Outro setor que tomou feio por conta do caso Americanas foram os fundos imobiliários. FIs como o GGRC11 e o MaxR11 sofreram muito com esse caso Americanas, muito elevado porque eles têm de 16 a 30% da sua receita só com as lojas americanas. Com todo o medo do mercado, com o tamanho desse rombo e o que vai acontecer com as Americanas agora, houve uma pressão vendedora muito forte nesses fundos e diversos outros, principalmente fundos de logística e shoppings, que podem sofrer muito, principalmente se o caso das Americanas se agravar. Seguindo aqui, a gente tem os bancões. Os bancões, eles podem ser os principais e mais diretamente afetados com o caso das Americanas. Isso porque, quando ela fazia o processo de risco sacado, ela estava devendo, na verdade, o banco. Quem vai acabar saindo sem dinheiro são os bancos. A gente tem um impacto estimado de quase 4,5% de equity dos grandes bancos. Os principais bancos afetados são bancos como BTG, Santander e Bradesco, que têm de 6 a 7% da carteira de crédito só para varejo. Apesar de os grandes bancos terem amanhecido com queda, eles já voltaram ao seu patamar atual. E a gente só vai saber qual que é o tamanho do problema para os bancos quando saírem os resultados das demonstrações financeiras. Por agora, não tem como a gente ter precisão de nada, principalmente porque a gente não sabe qual que é o tamanho do rombo das Americanas. Agora o que nos resta é esperar e ver a cena dos próximos capítulos das Americanas, acompanhar o andar dos processos dessa VM e ver se alguém pode ser ou não responsabilizado por essa situação. E eu recomendo que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo meu e nenhum vídeo dos casos Americanas. Aqui eu falo sobre investimentos e economia de uma forma simples e fácil, tudo para poder te ajudar. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.